uma história mais que centenária, de seus altos e baixos, a grandes superações. E no vídeo de hoje, iniciando um novo quadro, veremos a história do Vasco da Gama, a história mais bonita do futebol. Para o início dessa história, devemos ir ao Rio de Janeiro, no ano de 1898, onde o Vasco da Gama foi fundado como clube de remo, por um grupo de imigrantes portugueses e luso-descendentes, reunidos no bairro da Saúde. O nome do clube foi escolhido como Clube de Regatas Vasco da Gama, pois naquele ano eram comemorados os 400 anos da viagem célebre de Almirantes à Índia. Já afiliado à União de Regatas, a estreia do Vasco da Gama em competições oficiais ocorreu em 4 de junho de 1899, na enseada do Botafogo, onde ocorreu a primeira vitória do Vasco da Gama no remo. E em 24 de novembro de 1905, o clube conquistou o seu primeiro campeonato carioca de remo, numa competição que contou com o presidente Rodrigo Alves, entre outros assistentes. Já no ano seguinte, o Vasco se sagrou bicampeão. Ao todo, o Vasco da Gama é o segundo maior campeão do Campeonato Carioca de Remo, com 46 conquistas. Em novembro de 1915, o clube de futebol Lusitânia foi incorporado ao Vasco, dando origem ao departamento de futebol do Vasco da Gama, apesar de algumas posições dos remadores vascaínos. O Vasco estreou em 3 de maio de 1916, na terceira divisão carioca, perdendo por 10-1 contra o Paladino Futebol Clube. O clube incorporava aos seus quadros jogadores de qualquer origem étnica, com a condição que soubessem jogar futebol. Em 1922, o Vasco conseguiu seu primeiro título ao ganhar a Série B da primeira divisão, que lhe abriu a possibilidade de jogar a primeira divisão da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres. A campanha do clube foi excelente, com 11 vitórias, 2 empates e 1 derrota, se sagrando assim campeão do Campeonato Carioca de 1923, no seu ano de estreia. O time vascaíno era composto por jogadores de várias origens, como negros, mulatos, portugueses e brancos pobres da classe operária do Rio de Janeiro. Apesar de haver outros clubes com jogadores dessas características, por exemplo o Bangu, essa era a primeira vez que os clubes mais estilistas da cidade eram incomodados por um time da periferia do Rio, que acabou marcando significativamente a história do futebol do Rio de Janeiro e do Brasil, por ser o primeiro clube em uma campanha com integrantes afrodescendentes e pobres a ser campeão. Botafogo, Flamengo e Fluminense e alguns outros clubes se incomodaram com o Vasco. Encontraram uma solução para se verem livres dos vascaínos no ano seguinte. Assim abandonaram a LMTT e fundaram uma nova associação, a AMEA, deixando de fora o Vasco da Gama. O Vasco só poderia se afiliar à AMEA se submetesse às condições impostas pelos clubes etilistas, aonde o seu presidente José Augusto Prestes enviou uma carta à AMEA que veio a ser reconhecida como resposta histórica, recusando-se a submeter às condições impostas, desistindo-se de se afiliar à AMEA. Assim acabou acontecendo 2 campeonatos cariocas, sendo o da LMTT vencido pelo Vasco da Gama de forma invicta. No ano seguinte, os clubes aceitaram a ida do Vasco da Gama à AMEA, desde que mandasse seus jogos no campo do Andaraí. Com isso, em 21 de abril de 1927, o Vasco da Gama inaugurava o estádio de São Januário. Até 1930, quando a inauguração do estádio centenário de Montevidéu para a primeira Copa do Mundo, era o maior estádio das Américas. O estádio foi construído em 10 meses, com dinheiro arrecadado através da campanha dos 10 mil, que recebia donativos dos torcedores de toda a cidade. 2 anos depois seria inaugurada sua iluminação, passando a ser o único clube do país com estádio em condições de sediar jogos noturnos. Em 1931, o Vasco se tornou o segundo clube brasileiro a ser convidado para uma excursão internacional, logo depois do paulistano. Em 1934, contando com craques como Leonidas da Silva, Domingos da Guia, Russinho, Fausto e entre outros, o Gigante da Colina conquistou o Campeonato Carioca, sendo naquele ano o campeonato disputado em 2 ligas,
O Vasco assim ganhou o direito de disputar a Taça dos Campeões estaduais, empatando na final com o Palestra Itália. Nos próximos anos, o Vasco se ingressa na Confederação Brasileira de Desportos. Após acertar o regime profissional, viveria os anos históricos com o Expresso da Vitória na década de 40. Este último rendeu ao clube o convite para disputar o Campeonato Sul-Americano de Campeões, competição precursora da Copa Libertadores da América, aonde o Vasco foi campeão. Em função do seu título carioca de 1950, o Vasco se qualificou para participar da Copa Rio de 1951 e o Vasco foi eliminado na semifinal pelo Palmeiras, que se sagraria campeão em cima da Juventus. Em 14 de junho de 1957, a equipe de São Januário derrotou o Real Madrid por 4-3 na final e levantou a taça da primeira edição do torneio de Paris, com uma apresentação perante ao Real Madrid, no qual a imprensa e público se encantou com o Vasco da Gama. Em 1966, o torneio Rio-São Paulo terminou empatado entre Vasco, Botafogo, Santos e Corinthians, onde o título foi dividido entre os 4 clubes. Nos anos 60 marcaram uma profunda crise política no clube, que culminou em 1969 com a cassação do então mandato do presidente do Vasco. Já na década de 60, o Vasco começou a se recuperar, ainda que de forma tímida, conquistando o Campeonato Carioca. E até se passasse os anos, em 1974, conquistar seu primeiro Campeonato Brasileiro. Durante a década de 80, que foi uma das mais vitoriosas do Vasco da Gama, o clube conquistou 13 torneios nacionais e internacionais, dentre eles 3 títulos estaduais, em 82, 87 e 88, e o bicampeonato brasileiro em 1989, após montar um time que ficou conhecido como Sele Vasco, com destaque para o atacante Bebeto. A década de 1990 no Vasco ficou marcada pela despedida dos campos do ídolo Roberto Dinamite. Em 1993, a ascensão de novos ídolos como Edmundo, Felipe, Pedrinho, Carlos Germano, Pimentel, Valdir Bigode e Juninho Pernambucano, colecionando títulos cariocas, e em 1997 se consagrando com o tricampeonato brasileiro do Vasco da Gama. No ano de 1998 seria um ano especial para o clube vascaíno, onde o centenário do clube foi tema do Carnaval da Unidos da Tijuca, que compôs um samba enredo que até os dias atuais é entoado pela torcida do Vasco da Gama. Mas que faria a escola ser rebaixada, ficando em 13º lugar. E vale ressaltar que para mim esse é um dos desfiles mais bonitos ou até um dos melhores sambas do Rio de Janeiro, pelo menos na minha visão. Melhores, não quer dizer o melhor. Nesse ano o clube ainda teria sua maior conquista da história, onde se tornaria o campeão do Campeonato Carioca, campeão da Libertadores da América, sendo esta a última conquista no dia 26 de agosto, apenas 5 dias após o aniversário do clube. O Vasco da Gama se classificou em segundo no grupo, ficando atrás do Grêmio. Nas oitavas de final, venceu o Cruzeiro. Nas quartas, passou do Grêmio. Nas semis, passou do River Plate. E na final, pegou o Barcelona de Guayaquil, vencendo na ida por 2-0 e na volta por 2-1, se sagrando campeão da América. E só para colocar que em dezembro, exemplo de Cruzeiro e Palmeiras no Mundial, acabou perdendo para o Real Madrid, mesmo fazendo um puta de um jogaço. Já iniciando os anos 2000, apesar de ter ficado com o vice-campeonato do primeiro Mundial de Clubes da FIFA, perdendo nos pênaltis para o Corinthians, o Vasco conquistou seu tetracampeonato brasileiro contra o São Caetano, na famosa final do Alambrado do Eurico Miranda e do SBT. O respeito voltou, ponto. E na Copa Mercosul, com uma virada histórica em cima do Palmeiras, em pleno Parque Antártica.
Durante os anos seguintes a 2000, o Vasco conquistou o Campeonato Carioca de 2003 e entraria em uma grande crise nos anos seguintes, com péssimas administrações. Já no ano de 2007, ocorreu oficialmente o 10º gol da carreira de Romário, que aconteceu em 20 de maio de 2007, aos 2 minutos do segundo tempo, no jogo contra o Sport, em pleno estádio de São Januário. No ano seguinte, o Vasco da Gama sofreria o seu mais duro golpe, seu primeiro rebaixamento na história, onde seria campeão da Série B e retornaria à Série A. Em 2011, após 8 anos sem conquistar títulos, o Vasco da Gama conquistou a Copa do Brasil, vencendo o Coritiba por 1-0 em São Januário, e na volta o time perdeu por 3-2, mas levou o título pela regra do gol fora de casa, conquistando assim um dos seus únicos títulos mais importantes da década. Em 2013, com uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro, foi rebaixado à segunda divisão novamente. Em 2014, terminou no terceiro lugar da segunda divisão e novamente foi promovido. Em 2015, conquistou o Campeonato Carioca, após um grande jejum de 12 anos sem vencer a competição. E no final do ano foi rebaixado pela terceira vez em sua história, no dia 6 de dezembro de 2015. E vale ressaltar, cara, que nesses próximos 4 anos a torcida do Vasco da Gama sofreria com todo o BBB. Completando o ano de 2016, o Vasco foi bicampeão carioca com um grande feito, ficando 34 jogos invicto, sendo a maior sequência invicta do clube em jogos oficiais. E em 2020-21, o Vasco amargou o seu tetra rebaixamento, sendo até muito bem anunciado, conforme eu disse. Em um grande período de 13 anos, o clube já foi 4 vezes rebaixado, colocando assim 4 rebaixamentos em um período de 13 anos do Gigante da Colina. Em entrevista ao canal Atenção Vascaíno, Jorge Salgado afirmou que a dívida do Vasco cresceu e está avaliado atualmente em 720 milhões, após o rebaixamento do clube, que teve grandes prejuízos. Há projetos de reformas do São Januário nos moldes do Allianz Parque pela W Torre. Além disso, o São Januário acabou sendo reconhecido como patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro. E atualmente o Vasco sofre de uma grande crise financeira, que reflete na atual situação do clube em campo. Sendo assim, eu acho até difícil, cara, o Vasco da Gama voltar nesse mesmo ano para a Série A. Até porque se voltar já sabemos que não dura muito tempo. Uma curiosidade é que o Vasco nunca usou a Cruz de Malta. O clube é designado como Cruz Maltino, mas na verdade a cruz que o Vasco usa é a Cruz de Cristo, o que na época que foi lançada acabou sendo confundida com a Cruz de Malta. Quem sabe os próximos anos sejam de reconstruções e assim o Vasco da Gama volte a seus grandes anos de conquista e história. Esse foi um novo formato de vídeo, me desculpe se acabou faltando algumas coisas aqui a todos os vascaínos, se eu acabei deixando passar algum fato marcante histórico nessa história. Por favor, deixa aí nos comentários, que é muito importante. Se precisar ser algo corrigido, cara, também deixa aí se faltou algumas coisas, né, e tal. Me desculpem mesmo sobre as pausas no canal que tenho dado e os intervalos de vídeo que estão muito grandes. Me desculpem mesmo, tá sendo zicado gravar vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse, que deu algum trabalhinho. E bom, vou ficando por aqui. É nóis, tamo junto e fui! É nóis.